Reflexão sobre o livro de Juízes, hoje o capítulo 10, lemos o versículo 16, diz a palavra: E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor, então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Amados, novamente tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, no que acendeu a ira do Senhor contra Israel, e foram entregues nas mãos dos filisteus e dos filhos de Amon, cujos deuses escolheram servir. Mas a opressão destes povos sobre eles foi tão grande, de maneira que Israel se viu muito angustiado, e como nas situações anteriores, clamaram ao Senhor que os livrasse das mãos daqueles povos pagãos. Desta vez, porém, a resposta de Deus foi intrigante. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto, diz o versículo 14. Então os filhos de Israel insistiram, voltando a clamar. Só que desta vez, além de clamar, eles tomaram atitude, livrando-se dos deuses estranhos do meio de si e servindo somente ao Senhor. E mediante aquele reavivamento e reforma, Deus não mais pôde reter a sua compaixão. Você pode ter questionado após a leitura de hoje: quer dizer que Deus se cansou das idas e vindas de Israel e deu as costas quando eles clamaram? Era como se dissesse: não escolheram servir após outros deuses? Por que ele não os livra agora? Mas não foi esta a intenção do Senhor. Esta não é a interpretação correta do caráter de Deus, mas um julgamento conforme o caráter humano. Na verdade, ele esperava uma entrega completa de seu povo e não simplesmente um pedido de socorro. Eis o que Deus espera de seus filhos, 2 Crônicas 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A expressão "se" exige uma condição. Deus está pronto a nos ouvir, perdoar e curar, se antes estivermos dispostos a nos humilhar, orar, buscar a sua face e mudar a direção de nossa vida. Ora, é muito fácil para nós lermos a história dos filhos de Israel e julgá-los por suas ações. E nós? Ainda existem ídolos em nossa vida que nos afastam de Deus? Pode ser a televisão, a vaidade, a internet, as redes sociais, o excesso de trabalho, a fofoca, a gula, enfim, o que você precisa tirar do meio de si para que então possa servir com integridade ao Senhor? Foi quando Israel orou, se humilhou, buscou ao Senhor e se converteu, que Deus não pôde mais reter a sua compaixão. Quando o Senhor é o único Senhor em nossa vida, não temos o que temer. Diz a palavra em Salmos 33, versículo 12, Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ele move os céus, a terra em favor de um filho que se arrepende, porque a redenção de nossa alma é caríssima. Salmos 49, versículo 8. Quem foi que disse que você e eu não valemos nada? Nós valemos o que Deus tinha de mais precioso, o seu Filho único. Nós valemos o precioso sangue do Cordeiro de Deus. E foi por Deus nos amar tanto que Ele não pôde reter a sua compaixão, nos dando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3, versículo 16. Não podemos esperar a redenção se a trocarmos por coisas banais deste mundo, porque qualquer escolha que façamos ao lado de Deus, qualquer coisa que abandonemos por amor a Jesus, não se compara e nunca poderá ser comparado ao que Deus fez por nós e à eternidade que Ele nos prometeu. Foi por isso que Josué proferiu palavras de decisão ao povo: escolhei a quem sirvais, porque é uma questão de escolha. Não dá para dividir o nosso coração entre Deus e os ídolos que nos levam a um caminho diferente de sua vontade. Quando o povo não apenas clamou, mas agiu, alcançou a misericórdia de Deus. Amados, agora é o tempo de profundo exame do coração, de termos a nossa vida transformada pelo Espírito Santo. Como está escrito, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, 2 Coríntios 13, versículo 5. E em Romanos 12, versículo 2, diz a palavra: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É tempo de reavivamento e reforma
que deve começar na minha e na sua vida? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, reconhecemos que vivemos de forma semelhante a Israel no passado, mas entendemos também que o Teu amor por nós é tão grande que o Senhor está disposto a nos perdoar e transformar a nossa vida para que Te adoramos em espírito e em verdade. Por isso, Pai, suplicamos pela Tua infinita misericórdia. Perdoe os nossos pecados cometidos por ação e por omissão. Use de misericórdia, Senhor. Derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, para que haja uma verdadeira conversão em nossa vida. E assim as nossas atitudes e decisões agradem aos Teus olhos e o Senhor nos use para terminar a pregação do Evangelho a este mundo, para que voltes em breve nos buscar. Mais uma vez, colocamos a nossa vida em Tuas mãos, sabendo que nos recebe, que nos perdoa e que nos transforma, porque Te buscamos no nome de Cristo. Amém.